Oi, gente, tô ao vivo. Vou esperar todo mundo entrar para ver se está me ouvindo. Boa noite para quem vai ver ao vivo e seja bem-vindo para quem vai ver essa live gravada. Vou esperar todo mundo entrar para a gente começar. O pessoal já está entrando. Damari, você está me ouvindo bem? Ione, vocês estão me ouvindo bem? Manda só um ok para mim que eu já vou chamar a Rosa aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Manda uma mensagem para mim, por favor. Alê, bem-vinda! Minha franqueada linda. Minha filha acabou de entrar. Sejam todos bem-vindas, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Vou esperar todo mundo dar uma entrada aqui para eu poder chamar a Rosa, tá bom? Pensa numa pessoa ansiosa. E aí a pessoa tá vindo de uma crise de ansiedade. Então, eu tive que ter um autocontrole gigantesco até as 8 horas da noite para eu não dar uma surtada. Mas queria dizer, sejam todos bem-vindos. Para quem vem do pessoal da Rosa, sou Cíntia Salton. Esse é meu Instagram e eu tô muito feliz. Foi pura intuição essa live e eu vou chamar Rosa, você vai entrar com Florescer ou com Rosa? Agora eu não sei se ela vai entrar com Florescer. Acho que ela vai entrar como Florescer, né? Vou te chamar como Florescer então aqui, tá bom? A Damares, estava ansiosa, Damares? Eu também. Mandou a solicitação aqui como Florescer. Ela tem 2 Instagram, o pessoal e o Florescer. Ê! Lindeza! A gente não combinou se você entrar no seu Instagram pessoal ou no Instagram da Florescer. Ah, a gente entra! Ai, que alegria! A galera tá chegando aqui. Tinha gente tão ansiosa quanto eu. E eu tava falando no começo que eu saí de uma crise de ansiedade. Então hoje foi um dia que eu tive que me controlar, assim, né? Então vamos lá. Respira! É, fiz muita respiração. Renata acabou de entrar também, é uma das grandes responsáveis aí. Eu vou explicar um pouquinho por que que a Rosa está aqui e daqui a pouco a Rosa vai se apresentar. Rosa, eu acho que a sua internet está oscilando. Vocês estão vendo a Rosa aí? Eu vou pedir para a Rosa, Rosa, desliga tudo quanto for internet da sua casa, celular, para não Ligado. consumir tua internet, tá? Tá, você deu Tá uma oscilada aqui desligado. para mim? Tá. Eu tô Se sentada travar em cima alguma do coisa... Wi-Fi. Eita, papai, eu também, tô aqui do lado. Então, deixa eu contextualizar aqui, tá? A Rosa, um ano atrás, entrou na minha vida através da Ione, que trabalhou comigo na Onodera. Eu falo que o meu Instagram é a vida como ela é e as minhas experiências podem ajudar muitas pessoas e muitas mulheres. Ela tá dizendo que a Rosa tá travando um pouquinho, mas vamos jogar energia boa aí que vai dar certo. Eu vinha de um processo de separação muito doído, porque foi um rompante na minha vida, não foi nada planejado e nem esperado. E eu perguntei para a Ione se ela conhecia alguém que eu estava precisando de uma ajuda terapêutica, né? Eu sempre digo aqui que a gente precisa das pessoas. Pessoas precisam de pessoas, o Joel fala disso. E a Ione me indicou a Rosa. E eu fui na Florescer, lá no Espaço da Rosa. E desde o primeiro dia a Rosa me marcou muito com esse lado gente, humano dela, né? E a gente não se largou mais, aí veio a quarentena, eu tive uma crise de ansiedade, a gente se afastou, né, por toda essa situação. E eu passei por um processo de muito autoconhecimento. Eu sou uma pessoa que estou há quase 10 anos no processo de autoconhecimento e acredito que ele vai durar mais 50 anos, que eu vou viver até os 100, né? Então eu vou viver uma vida de autoconhecimento. E Sempre. passando a crise de ansiedade, eu voltei para a terapia cognitiva, voltei a fazer sessão de coaching, comecei a fazer meditação. E aí, gente, nada é por acaso. A Amanda, minha prima, não sei se ela já está aqui, ela me mandou um vídeo da Adriana Santana, onde ela falava que tinha passado por uma constelação. E eu lembrei que a Rosa, há muitos meses atrás, virou para mim e falou: "Si, eu acho que você tem que constelar". Eu não sabia o que era constelação, eu já tinha ouvido falar, tinha uma ideia, né, que trabalhava um pouco a minha história familiar. Eu não sabia como era o processo. E quando a Rosa falou, não me tocou. Mas quando a Amanda falou depois de meses, aquilo bateu no meu coração. E aí eu falei, eu acho que eu tô preparada. E eu falei pra Rosa, liguei pra Rosa
E marquei assim, de uma semana para outra, né? Foi. E aí, a Renata Rondon, que tá aqui também, falou, eu comentei com ela, falou, amiga, constela. E eu falo pra Renata que a gente trocou favores. Porque a Rita, que acabou de entrar aqui, é minha anja. E quem me apresentou a Rita foi a Renata Rondon. E quem apresentou a Rosa pra Renata fui eu. Então a gente trocou anjos, né? E a Renata, que eu apresentei pra Rosa, falou, constela, porque eu conselhei e fez toda a diferença na minha vida. E eu falei, é agora, tô preparada. E aí, marquei a constelação com a Rosa, sem saber o que ia acontecer, mas muito entregue. Eu cheguei lá para a Rosa e falei, eu sou um papel em branco. Totalmente. Eu sou um papel em branco, não sei o que vai acontecer aqui, mas meu coração disse que eu preciso. E constelei, e deu aquele vídeo que vocês assistiram na sexta-feira. Caminhei 2 horas depois da constelação no dia seguinte. Foi no sábado que eu fiz o vídeo. Super emocionada e falei, meu Deus, o mundo precisa saber o que é isso. As pessoas precisam conhecer isso. E aqui está a Rosa, minha anja número 2. Rosa, se apresenta. Quem é você? Eu sou Rosa Maria Belchior. Eu sou formada em filosofia, sou psicanalista, sou teóloga, sou consteladora familiar, sou terapeuta sistêmica, sou teta healer, eu sou um monte de coisa. Como você, Cíntia, eu sou uma buscadora, é assim que eu me defino. Busco, e eu acho que essa é a graça da vida, né? A gente está sempre buscando, a gente está sempre encontrando. Tem espaço terapêutico aqui em Santo André, no bairro Campestre, que se chama Florescer. Eu tenho um curso lindo, 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 que é a menina dos meus olhos, foi aí que nasceu o nosso Florescer, que é de empoderamento do sagrado feminino, é o resgate do feminino, da mulher, né? Num contexto mais histórico, mais pleno. É isso, eu acho que é isso. E as constelações, assim, elas entraram na minha vida de um jeito que eu falo, meu Deus do céu, né? Por que eu demorei tanto? Mas tudo no seu tempo, né, Cíntia? Sim, meu tempo de constelar chegou. E aí, É, explica para as pessoas o que é a constelação. Você muito me deu uma simples. explicação, você me deu uma explicação teórica de quem criou, eu acho que é importante você falar isso. E você depois explicou 3 pontos principais da constelação. E que eu fui para lá sem saber, gente, como funcionava. Eu fui muito entregue. E Uhum. ela me explicou antes como seria o processo. Fala um pouquinho. As constelações foram criadas por um alemão chamado Bert Hellinger, que viveu até os 93 anos, ele morreu em setembro do ano passado, uma mente brilhantíssima, teólogo, filósofo, psicanalista, sem querer acabei seguindo os mesmos passos dele, né? E ele criou as constelações. E as constelações do Bert Hellinger, elas são baseadas em 3 leis sistêmicas, que a gente chama de leis sistêmicas, né? O que são essas leis? São dentro de um sistema familiar. Se uma dessas 3 leis forem violadas, alguém do sistema fica sobrecarregado. O sistema fica sobrecarregado, né? As leis das constelações é a lei do pertencimento, que diz que todos os indivíduos de um sistema têm o direito a pertencer, sem esquecer de falar, Cíntia, que se a gente está falando de uma constelação, a gente está falando de aproximadamente 2.000 pessoas que tiveram que existir antes para você estar aqui agora, né? A gente está falando de 5, 6, 7 gerações que vieram antes de você para abrir caminho para você estar aqui, né? E quando a gente fala de 6, 7 gerações, a gente está falando de aproximadamente 1.600, 1.700 aí, né? A lei do pertencimento, quando ela é violada, e por que ela é tão violada em todos os sistemas? Porque a gente está falando, a pílula anticoncepcional começou a existir em 1960, né? Se a gente for olhar, em 1600, 1700, 1800, 1900, qual era o contraceptivo? Aborto, né? Era muito natural uma pessoa com uma gravidez indesejada fazer um aborto, era o anticoncepcional, o método contraceptivo. Então você consegue imaginar ou mensurar a quantidade de pessoas que não nasceram num sistema? Né? E ele é como se fossem elos de uma corrente. Um sistema familiar... Travou. A Rosa travou. Travou para vocês aí? Rosa, volta. Em nome de Jesus, volta, Rosa.
Vê se ela volta. Se ela não voltar, eu chamo novamente, tá? Manda mensagem pra mim pra eu saber se é a minha. Voltou, voltou. É a minha, galera? Acho que sim, estava enroscadinha para mim. Que parte Senhor. você me ouviu? Eu ouvi até a parte que você começou a falar dos elos. Os elos, é como se fosse um elo de corrente. Quando um desses elos é tirado dele a possibilidade de nascer, ou, por exemplo, se a gente está falando de 5 gerações, 6 gerações que antecederam, a gente está falando de pessoas, de filhas, que se perderam, né? Na vida, engravidaram antes de casar, foram expulsas de casa, o pai e a mãe colocavam para fora e a filha era banida do sistema, né? Ela nunca mais era lembrada, nunca mais falavam dela. A gente está falando daqueles tios alcoólatras ou daquelas pessoas que se utilizavam do álcool ou da droga, que eram totalmente excluídos do sistema familiar. Hoje, atualmente, a gente tem a Cracolândia, né, Cíntia? Os Sim. excluídos estão lá na Cracolândia, né? E por que a gente não fala de aborto? Por que a gente não fala de excluído? Porque dói, né? Não é um assunto fácil de falar. É um assunto que mexe no coração, mexe na alma, né? E se E, todos têm o e, direito a e, pertencer... e Pode você falar. estava falando de elo, então você quer dizer que você até fez um desenho para mim na hora. Fiz, Você fez fiz. várias bolinhas e disse: existe Isso, uma sequência e cada um se encaixa nesse elo, nessa sequência. exatamente, Quando eu exatamente. aborto, eu rompo uma parte do elo e esse espaço aqui fica vazio Hum, de alguém que ia pertencer a esse espaço. exatamente. Na verdade, ele não fica vazio, ele fica ali, só que é como se você pegasse uma corrente com elos largos e estreitasse um deles. Ela fica deficiente. É igual Tá, aquela cadeia de DNA, tá. aquele desenho do DNA. Quando um está com defeito, Sim. ele fica menor que o outro, né? Quando você faz uma constelação, você traz de volta esse elo dessa corrente para ele. Quando você pertence a esse ente querido que foi excluído do sistema, você traz de volta ele para o sistema familiar, né? A lei do pertencimento diz respeito a isso. A lei da Então, isso hierarquia pode ser um aborto, isso pode ser um filho que eu não reconheço como filho, isso pode. pode ser um pai que eu não reconheço como pai, que a gente vai falar de pai daqui a pouco, porque Vai, a hoje é dia gente dos vai. pais, né? Então, é alguém da minha Exatamente. família que eu não reconheço como pertencente à minha vida e à minha história. Ou que eu É, tirei. ou então, Cíntia, que você não tirou, mas que alguém do seu sistema tirou lá atrás e você nem sabe que ele foi tirado. E você deu um exemplo como uma pedra que você joga no rio. E aí aquela atitude de Exatamente. alguém, de repente, lá atrás, reverbera na minha história. Exatamente. Em lealdade a essa pessoa, por exemplo, se você teve um aborto, sofreu um aborto espontâneo, o filho que vem depois desse aborto é como se ele tivesse que viver 2 vidas. A vida em honra ao irmão que não nasceu, ele passa a ter muitos conflitos internos. Lembra que eu falei para você? Ele vai ser uma pessoa que vai ser propensa a ter depressão, ansiedade, vícios de todas as formas, álcool, droga. Ou seja, o que está acontecendo com esse indivíduo? Ele está com dificuldade para viver porque ele está vivendo 2 vidas em uma. Ok. Em lealdade a essa pessoa, esse irmão que não nasceu. E a vida dele vai ser uma vida muito dura e muito difícil. Porque imagina você ter que viver 2 vidas. Você não consegue viver nenhuma, né? A gente não consegue viver nem a nossa Minha própria nossa. vida, Uhum. Então, né? o primeiro que você colocou é pertencimento. Deixa eu fazer uma observação, Pertencimento. gente. Pode fazer. Eu nunca pedi isso na live, mas clica no Nasa Delta, no aviãozinho, encaminha para as pessoas que só pelo pouco que você ouviu, você acredita que ela tenha que ouvir isso, que isso vai ajudar ela a entender algumas coisas. Por mais absurdo que pareça para vocês no começo, é muito importante a gente poder replicar isso para outras pessoas que precisam ouvir isso. Então, chama o maior número de pessoas para ouvir o que a Rosa está dizendo. Vamos para a segunda agora, né, Rosa? Segunda, essa é a mais simples de entender, né? Mas também ela é muito violada. É a lei da hierarquia. Ou seja, a minha mãe é maior que sou maior que o meu filho, que é maior que o meu neto, né? Ela é muito simples de entender. Quem vem primeiro tem precedência e deve ser honrado. As constelações, Cíntia, o mais interessante dela é que ela traz de volta o culto ao ancestral, a honra ao ancestral, né? Que nós brasileiros, nós não temos muito isso, né? Exatamente.
Se a gente pega o oriental, se a gente pega outros países, outros povos, eles têm o México, né? Tem um filme, inclusive, que quem quiser Ai, eu ia assistir, que é falar dele! Eu interessantíssimo. A vida é uma festa. Aquilo é uma constelação familiar sistêmica completa. Ela é O quanto perfeita. você carrega crenças de uma família e o quanto aquilo impacta na tua vida. Esse filme é fantástico. Assistam, gente, esse desenho. Viva a Vida é uma Festa. Viva a vida é uma festa. Inclusive, ele vai lá nos antepassados buscar a bênção, né? Sim! Da avó, para ele poder ser uma criatura que pode tocar, né? Igual o trisavô, o tataravô dele tocava, né? A vida é uma festa, ela é muito interessante esse filme. Quem quer entender constelação, uma forma lúdica de entender a constelação. E uma forma linda de entender constelação também é o famosíssimo Rei Leão. Incrível. Verdade. A hora que o Simba nasce, eu gosto muito de falar disso. A hora que o Simba nasce, a mãe dá a vida, né? Aí o pai dá o filho para o sábio, que vai até o topo da pedra e apresenta ele para todos, né? O novo rei que chegou. E uma das falas do Rei Leão que eu amo é que o Simba tá com o pai no topo da pedra e ele fala: filho, você está vendo esse reino? Quando você crescer... Eu vou tentar não chorar, tá? Eu vou tentar não chorar. Eu também me emociono. Quando você crescer, e eu estiver lá junto com os seus ancestrais, você vai tomar conta disso tudo. E ele fala, como assim? Até onde? Ele fala, até onde os teus olhos podem ver. Ele fala, Ele fala, não. Além do que os teus olhos podem ver. Você vai cuidar disso tudo que está aqui. Vai ser seu, porque te pertence por direito. Hierárquico, né? É o pai apresentando o mundo para o filho, né? Tudo o que você quiser no mundo, eu posso dar para você. Eu posso te mostrar como conseguir, né? Aí a gente volta para a hierarquia. Na hierarquia, Cíntia, como eu disse, ela é muito simples de entender. Só que ela é muito violada, principalmente quando tem falecimento de um dos cônjuges ou quando há uma separação, que é muito natural no século XXI as pessoas se separarem, né? Geralmente, você que tem filhos, quando você se separa, o filho mais velho, ou um dos filhos, ele vai olhar para você e vai fazer assim, eu vou cuidar de tudo agora. Eu vou cuidar de você, eu vou cuidar dos meus irmãos, né? Isso gera um peso tão grande para essa criança que não dá nem para descrever o peso que ele carrega. Porque ela assume um papel que não é dela. Ela não é o pai dessa família. Exatamente, ele está num papel que não é dele. E é um peso muito grande para carregar, porque ele vai ter que tentar viver a vida dele, só que ele não vai conseguir, porque ele está ocupando um lugar que não é dele. Entende? E é bíblico, né, Rosa? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. É a segunda uma lei bíblica. Dizendo. Exatamente. Honrar pai e mãe. Ou seja, honrar o meu pai, honrar a minha mãe, honrar a minha avó, a minha bisavó, a minha tataravó. Quando eu olho para a história das mulheres da minha vida, ou para a história dos homens da minha vida, fica mais fácil eu conseguir entender a minha própria existência, né? Sim. E tudo o que eu vivo. E o meu comportamento. Exatamente. E os ciclos que se repetem na minha vida. Isso! E toda a repetição que muitas vezes, Cíntia, você faz anos de terapia e você não consegue entender. Como eu posso estar? Da onde está vindo? Da onde está vindo? Da onde está vindo? Da onde está vindo? Está vindo lá do seu sistema que você nem sabe que existiu. Talvez de uma tataravó. Está rompendo uma lei. Você está em lealdade a alguém do seu sistema. Aliás, você está em lealdade ao seu sistema. Né? As constelações, ela é muito interessante porque ela leva a gente para a ciência. É DNA. É isso que eu acho interessante. É código de DNA. É como se você copiasse e repetisse, por exemplo, as doenças. Quando o meu pai tem colesterol, eu tenho colesterol, meu filho tem a propensão de ter colesterol. Estou dando um exemplo do colesterol, mas é só um exemplo, tá? É uma repetição no sistema. Né? Inclusive, as constelações, elas trazem essa possibilidade incrível de você olhar para um câncer, por exemplo, olhar para ele e dizer para ele, eu vejo você, e eu sei que você está aqui, e ele fica mais levinho, sabe? Mais calminho. A lei da hierarquia diz isso.
Quem vem primeiro tem precedência e deve ser honrado e respeitado. O devido lugar Independente da dele. sua história, independente das dores que me causou, independente das coisas que eu não concordo que aconteceram, independente dos traumas que eu carrego, honrar as pessoas que vieram antes de mim. Pelo simples fato de que eu só existo porque eles vieram primeiro para eu estar aqui. É lindo, né? Ah, eu tô tentando não chorar aqui, gente. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma manteiga. É uma delícia, né? E a terceira lei, Cíntia, é a lei do equilíbrio de troca. Essa é uma lei bem interessante, né? Que eu achei fantástica. E olhei pra minha vida e falei, ai meu Deus, como as coisas fazem sentido agora. A lei do equilíbrio de troca, ela é muito violada nos relacionamentos. Marido e mulher, entre amigos, entre sócios. Por que que ela é violada? Entre filhos. Entre filhos, né? Irmãos. Irmãos, entre irmãos, na verdade, porque mãe e pai tem que dar mesmo, né? O Bert diz que a gente só vai conseguir retribuir ao papai e à mamãe da gente tudo que eles fizeram pela gente quando a gente for pai e mãe. Que não adianta tentar pagar se você não for papai e mamãe. Que você vai ser um eterno devedor até você ter um filho. Aí você vai entender e você vai começar a pagar a conta. Então, o equilíbrio de troca, ele fica equilibradinho ali, né? Quando você tem filhos. A lei do equilíbrio de troca, Cíntia, ela diz que tudo que eu dou a você, você me retribui. Por exemplo, você me manda uma flor, você me dá uma flor de presente. Eu dou um abraço muito gostoso em você, muito apertado, e eu lembro que o teu aniversário está próximo e que eu posso comprar uma flor para você também. Né? Eu costumo até falar para as meninas, ou para as pessoas que vêm constelar, né? Quando o marido passa a noite, chega em casa de madrugada amanguaçado, a mulher no dia seguinte vai no shopping e compra uma calça caríssima com o cartão de crédito dele. Olha que equilíbrio de troca incrível. Putz. Não é? Sim. Quando um amigo diz assim, ô Rosa, vamos sair? Pô, tô sem dinheiro. Não, vamos lá, eu pago pra você. Ah, tá bom então. Ai, Rosa, vamos sair? Pô, tô sem dinheiro. Não, eu pago pra você. Essa pessoa vai pagando, pagando, pagando. Chega uma hora que esse amigo que ela tanto pagou, ela some. Aí você fala assim, caramba, eu paguei todas as contas. Aí se a pessoa soubesse responder pra você conscientemente, né, ela diria assim, justamente, eu tô te devendo tanto. Mas que eu não tanto consigo que mais eu nunca viver vou essa poder relação. te pagar, então eu vou embora. Isso acontece nos relacionamentos marido e mulher, namorados, né? Quem dá tudo geralmente fica sem nada, Cíntia. Essa que é a lei, o clássico do equilíbrio Brasil, de troca. Toma essa, Brasil! Toma essa, Brasil! Toma essa! Quem dá tudo fica sem nada. Quer dizer, numa relação onde eu me entrego, e de repente a pessoa não retribui e a gente acha que a culpa é do outro. É porque inconscientemente o outro sai da tua vida e você disse isso pra mim. Eu falei, cara, como faz sentido? Porque assim, você é tão grande, você tem tanta coisa pra entregar pra mim que eu me sinto envergonhada de me manter nessa relação. Só que é uma coisa muito inconsciente, né? É. Eu costumo dizer lá nas constelações, você ouviu isso, né? A mulher vai, ela lava, passa, cozinha, arruma, busca, leva, traz, faz tudo. Um dia o marido chega em casa e fala assim, olha, eu tô indo embora. Como assim? Mas eu dei tudo pra você? Eu digo assim, se ele soubesse responder conscientemente, ele diria, justamente por isso, você me deu tanto que eu nunca vou poder te pagar, e é por isso que eu tô indo embora. Terrível isso, né? Eita, papai! Eu acho que tem gente falando assim, quero ir embora dessa live agora, porque, como disse o Vinícius aqui, é muita chinelada na cara da gente e a gente não entende os ciclos que se repetem na vida da gente. Exatamente. E aí vira uma relação de cobrança o tempo inteiro. Até no trabalho, né? Nossa, eu me dedico tanto a essa empresa, essa empresa não me reconhece. Então, é uma relação tão louca que quando você entende essa lei, você fala, tem que ser uma troca. Eu tenho que dar e eu tenho que permitir que o outro, dentro da possibilidade dele, retribua também. E que às vezes não vai ser igual. Exatamente. Mas a gente, do nosso orgulho, né, Cíntia? Porque nós somos criaturas muito orgulhosas, né? Imagina. Ah, imagina, não precisa. Não, eu fiz porque eu quis, né?
receba. A gente tem que aprender a receber na vida, né? É um interessante ponto de vista. Aprender a receber. Porque a gente quer se sentir tão aceitado, tão amado, que a gente só quer dar. Não, não importa. A gente tem a modéstia, né? Não, não, não. Eu... Não. E a gente não sabe receber. Né? A gente não sabe... Exatamente. Eu falo que até o pedir ajuda, né? É. A Lê tá colocando... Gente, coloquem perguntas aqui que depois eu volto e a Rosa vai respondendo. E lembra de compartilhar e mandar para as pessoas que precisam ouvir isso. Eu ouvi isso sexta-feira. Gente, eu tô vivendo isso desde sexta-feira. Tá no tudo looping. Tão novo. Eu tô no looping. A Rosa, antes da gente entrar aqui, ela perguntou assim, como você tá? Aí eu falei... Não sei responder ainda como eu tô. Eu tô em transe. A Renata veio aqui pra casa ficar comigo, porque eu precisava de uma amiga pra conversar. Claro. E uma amiga que conversar de histórias profundas, porque o mergulho foi muito profundo, né? E pra quem, eu falo, pra quem tem conversas rasas, acha a gente meio louco nisso. Mas, como isso faz sentido, e pra mim, Rosa, o que mais faz sentido é exatamente isso. São 10 anos de autoconhecimento, são 10 anos buscando ferramentas e havia... E aí, por que isso para mim é importante? Quando veio a crise de ansiedade e veio a quarentena, todos os meus monstros internos vieram. Porque eu não tinha para onde correr. Para a empresa, para o barzinho com os amigos. Era eu mesma, Irene, dentro de casa, né? E aí os meus monstros vieram. E aí quando os monstros vêm, você começa a olhar para a tua vida e falar, cara, eu tô assim e teve tido uma crise de ansiedade, foi porque tantas coisas na minha vida vêm se repetindo e veio numa intensidade tão grande, e aí veio um questionamento muito grande de, meu Deus, por que esse ciclo se repete? Por que essas pessoas entram no mesmo padrão na minha vida? Por que não anda, né? Eu fiz a constelação, para quem não sabe, por um ponto muito específico da minha vida que não fluía. Não fluía. Eu falo, mas, meu Deus do céu, o que acontece que a minha vida não flui? E eu achei todas as respostas na constelação, fazendo a constelação. Então, é um choque, né? Ô, Cíntia, eu vou dar um... Pode falar. Olha que interessante, você falou, foram 10 anos de busca. 10 anos. Aí, de repente, vem uma pandemia e o universo converge para você entrar, olhar e falar, vou fazer uma constelação? Rosa, posso essa semana? Eu falei, não, essa semana eu não consigo. Pode ser na próxima? Pode. Tá feito, né? É a conspiração, é o momento certo, né, Cíntia? É uma coisa que a gente tem que aprender a respeitar também, né? O tempo. Sim, sim. Sim. E eu vou dar um exemplo prático para vocês sobre mim. Eu não tenho nenhum problema de falar isso. E talvez muitas pessoas se identifiquem comigo. A gente acha, né? Quando você vem nesse processo de autoconhecimento, a relação familiar, ela passa a ter um peso. Eu disse isso no meu vídeo, que eu falei, cara, tá na hora de eu olhar para as pessoas à minha volta e o quanto impacta isso, né? Por isso que eu fiz a constelação familiar. E a gente sempre acha que o problema... Vamos falar de família, pai e mãe. Daqui a pouco eu quero que você fale da relação de pai, já que hoje é o Dia dos Pais, né? E aí você fala assim, não, todo o problema tá de um lado da minha família. Eu vou dizer a minha experiência própria, né? Não, tá todo o problema aqui. E para mim, se alguém fala assim, qual foi o maior aprendizado? Reconhecer um lado da minha família que eu nem sabia que existia. Né? Um choque, né? Então, vou dar um exemplo. Às vezes você tem uma relação muito forte com a tua família materna e o teu olhar tá lá na família materna. E aí você fala, não, meus problemas estão aqui. Não, esta relação que é doentia. Só que você não tem um olhar para uma família que você rejeita, ou que você nem sabe que existe. Que é, por exemplo, uma família paterna. Você fala, caramba, essas pessoas... Para tudo, né? Eu até brinquei com você, falei, meu pai não foi abduzido. Uma pessoa que veio, foi abduzido, um ET, me fez e foi embora. Meu pai tem uma história familiar e o quanto essa história familiar estava impactando... Gente, é muito louco isso. A fluidez da minha vida, enquanto eu não usei uma dessas 3 leis que a Rosa está dizendo para minha família paterna, né? Ou seja, um olhar, né, Cíntia? Ou seja, uma honra, ou seja, uma troca, né?
Então, assim, o quanto ter olhado e falado, cara, eu sou fruto de uma história, eu sou fruto de uma geração, eu venho de uma linha de mulheres com um determinado comportamento. E o mais legal para mim da constelação é assim, o quanto você pode romper um padrão de comportamento familiar. De repente, você é a pessoa que veio para romper um comportamento familiar e é através do teu autoconhecimento, é através da tua atitude, do teu comportamento que você quebra, que você de repente salva teus filhos, que você de repente Exatamente. A salva parte mais... teus netos. Cíntia, uma das partes mais encantadoras das constelações, eu sou encantada pelas constelações, né? Então, vou falar muito a palavra encantadora. Uma das partes mais lindas é que quando você, Cíntia, vai lá e fala, eu quero fazer uma constelação. Você olha para tudo que aconteceu no seu sistema e você tem uma nova visão dela. Você pega aquela repetição do seu sistema familiar, tanto do lado paterno quanto do lado materno, é como se você passasse uma tesoura e cortasse ela. Que coisa louca. Os teus filhos não vão repetir o mesmo padrão de comportamento e de vida que você tem. Entende? Eles não vão carregar todo o peso que você carregou. Porque quando você vai fazer uma constelação, você pega o fiozinho lá, você puxa ele e enrola ele, coloca ele de uma forma adequada. Eu falo novelo de lã. Aqueles novelos de lã que o gatinho pegou, a constelação ela vai lá e faz ele ficar todo certinho, você acha a ponta. E os teus filhos não vão arcar com as consequências de tudo isso. É lindo, né? Fala um pouquinho dessa relação de pai no Dia dos Pais. Qual é a importância dessa figura na família? Né? E aí eu vou dizer, como mãe, que eu sempre tive uma preocupação. Eu acho que sem uma coisa que eu não... que eu sempre quis colocar quem é a mãe e quem é o pai, né? Mas às vezes, eu vi muito post hoje de assim, eu sou pai e mãe, eu sou... eu vejo muito isso, eu sou o pai e a mãe. Depois que eu fiz a constelação, eu olho e falo, meu Deus, quanto essa visão pode estar distorcida e o quanto esta mãe não honra aquele pai perante o filho, o quanto aquela mãe, ela não dá o lugar do pai. Foi muito a minha conversa com a Renata. Nós somos mães que criam os filhos, não sozinhas, porque eles têm o pai deles, mas que temos a responsabilidade do dia a dia com os filhos. E a gente estava falando isso, do quanto a gente dá legitimidade para esse pai nessa família. E qual é o impacto disso na vida dessa pessoa? Fala um pouquinho. A Cintia é muito interessante, né? Porque eu vou dar um exemplo, tá? Aquela mãe que teve lá, casou e teve um filho e o marido era alcoólatra e ela pegou o filho e sumiu com ele. Ela foi lá para outro estado morar com o filho para tirar esse filho da convivência com o pai, porque a convivência era um mau exemplo, digamos assim, né? Essa criança vai crescer, protegida, guardada, a mãe vira pai, né? Vejo muito pai por aí, que é pai e mãe. Sim. Sim, né? Eu vejo muito pai por aí. E o que vai acontecer com esse garoto quando ele crescer? Ele vai começar a beber. E aí a mãe vai fazer assim, meu Deus do céu, não é possível. Ele vai começar a beber. Em lealdade ao pai. Você o pai não existe. Seu pai? Você faz tudo igual ao teu pai, olha o que você está fazendo, você repete tudo que o teu pai fazia. Essa pessoa, a única forma que ela encontra de honrar esse pai é se tornando igual, é repetindo. É trazendo a figura dele representada por esse filho. A personificação, né? Que loucura. Você falou para falar do pai. O pai, numa constelação, o pai num sistema... Cíntia, você há de convir comigo que pra gente fazer um filho, a gente tem que ter um espermatozoide, né? Sim. Mas aí eu posso fazer produção independente. Ainda assim, você vai precisar de espermatozoide. É congelado lá, mas algum homem doou ele, né? Sim. Mulher não faz filho sozinho. Se você não faz um filho sozinho, o seu filho é 50% você e 50% o seu parceiro. Né? Cientificamente comprovado, é o DNA. Comprovado, isso, cientificamente comprovado, é DNA. Se você fizer um exame de DNA, ela vai comprovar isso, né? E o que acontece? A mãe dá à luz, ou seja, ela traz o filho ao mundo.
E a mãe representa nas constelações a prosperidade, a abundância, né? A mãe, quando ela é reconhecida e colocada no devido lugar dela, essa pessoa, quando honra essa mãe, ela vai ser uma pessoa abundante, próspera. E prosperidade e abundância não é só dinheiro. É saúde, é vida, é leveza, é sanidade mental, é um monte de coisa, né? E o pai é o mundo. Sabe aquela... Você já deve ter passado por isso, né? Você vai no parque com o seu filho, você cobre ele de blusa, né? Tá frio, põe luva, põe casaco. Você manda o seu ex-marido levar o seu filho no parque para você ver como que ele vai. Nem metade disso ele vai fazer. Eu costumo dizer que a mãe encapota o filho e fica em cima dele, né? O pai chega, Cíntia, e olha, ele observa todos os perigos, ele olha como está tudo, onde o filho vai ficar, senta, pega o celular e ó. Mas você não está olhando! Antes de chegar no parque, chegou no parque, ele já viu todos os prós e todos os contras. Eles têm visão de águia. E o que ele vai pensar? Essa criança tem que viver, né? Então eu não vou ficar em cima dela. Deixa ele cair, ele levanta. Exatamente. Não vai Pode morrer cair. Eu tô aqui para te ajudar a levantar. Esse é o pai. Eu tô aqui para te ajudar a levantar. A mãe é a prosperidade e a abundância, o pai é o dinheiro, o pai é o mundo. O pai é a liberdade. Uau. É a liberdade. O pai fala, pode ir. Tô aqui, seja forte. E qualquer coisa eu tô aqui. Entende? E o pai dá, Cíntia, exatamente aquilo que ele recebe. Né? Ninguém consegue dar o que não recebeu. O pai vai dar na medida e na proporção exata que o pai dele recebeu, que o avô dele recebeu, que o bisavô dele recebeu. Ele não sabe fazer diferente. Não, ele não aprendeu, é sistêmico, vem lá de trás, né? Não sabe fazer diferente. Então ele vai... Muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu falo na constelação, né? Foi como foi. Não, não foi, poderia ter sido feito diferente. Se pudesse ter sido diferente, teria sido feito diferente. O Bert falava muito. Foi como foi. Não, não foi como foi. Poderia ter sido diferente. A gente, na nossa visão de pai, né? Que a gente pega o pai ou a mãe e coloca aqui, né? Quando eu cresço, eu olho o pai, homem. Eu olho a mãe, mulher. Né? A minha visão de, o super-homem, o super-herói, ela baixa. E quando eu aprendo a olhar para minha mãe assim, de frente, como eu estou olhando para você, eu olho para ela e eu entendo as dores e as dificuldades dela. Porque eu não estou olhando a deusa, eu estou olhando a mulher. A mulher machucada, a mulher ferida, né? A mulher que tem suas dores, seus dissabores, seus desamores. E quando eu olho para o meu pai, que eu não vejo o super-homem, né? Eu vejo o homem. O homem que deu para mim exatamente o que ele recebeu. E foi o melhor que ele pode... Isso, foi o melhor que ele pode fazer. Né? Ele não aprendeu a fazer diferente. Ele só aprendeu a fazer daquele jeito. Mas isso é quando um olhar que eu entendo. Mas na grande maioria das vezes, não é esse olhar de honra. É um olhar de cobrança. Cobrança. E aí, o que mais me chamou atenção na constelação é o olhar que eu, como filho, tenho de superioridade por me achar melhor que ele. Sou mais inteligente, sou mais estudada, sou mais descolada. Sou mais. Né? A gente tem isso. E na constelação, você deve ter visto, eu fiz isso na sua, quando o pai olha e fala para você assim, eu sou grande e você é pequeno, e coloque-se no seu lugar. Para de pegar coisa minha e para de me copiar. Eu não estou te copiando, você me copiou a vida inteira. E você é muito melhor do que eu fui. Ou muito melhor do que eu poderia ter sido. Né? Ele fala isso, quando o pai fala isso, o filho faz... Aí ele vai baixando, né? Você percebeu que o teu representante, ele vai baixando. Ele vai baixando o tom de voz, ele vai baixando a cabeça, ele vai entendendo. Né? Eu acho que é difícil falar como funciona a constelação, e eu nem queria entrar muito em detalhes, porque senão tem que fazer.
cria uma mistificação, né? Mas eu acho que uma coisa que veio... Eu fiz psicopedagogia e uma das coisas que eu mais gostei quando eu fiz psicopedagogia foi estudar psicodrama, né? Que é Levi quando Moreno. quando você representa o papel e você fica como espectador da tua história. Então, para quem quer entender um pouquinho, eu só vou dizer que, simplificando, é você ver a tua história acontecendo através de personagens que representam figuras importantes na tua vida. E toda ressignificação vem através disso, né? Eu acho que uma das frases que mais ficam para mim da constelação é essa frase do eu sou grande, você é pequeno, né? E como o filho, ele tem que entender que por mais que ele se ache, é uma lei. Ele é pequeno. Né? Eu sou pequena perante o meu pai e a minha filha é pequena perante a mim. E é muito duro a gente entender isso com todas as mágoas, com todos os ranços que a gente carrega e com todo o julgamento. Porque a gente é muito bom de julgar os pais da gente. A gente é especialista. Nossa, a gente é muito bom de julgar o comportamento do avô da gente, dos filhos da gente, dos irmãos da gente, né? E quando você entende a importância dessa lei, você fala, meu Deus do céu, que dose de humildade que tem que vir para você. E uma coisa muito louca, a Renata falou isso para mim quando ela fez, eu falei, nossa, é quando você se olha e fala, cara, eu não sou assim, imagina. Não, tá louca, eu não sou essa pessoa aí. Nossa, é um choque, porque aí você começa a ter raiva de você, e você fala, que petulância, que arrogância, que falta de humildade, né? E essa relação de pai e mãe, talvez muita gente está olhando para isso e falando, pode ter sido uma dor no estômago, ou pode ser, não, nada a ver. Mas quando você faz a constelação, você entende o quanto a tua relação começa ali, pai e mãe, né? E tudo que vem ao redor deles explica, de repente, a trava na tua vida. Exatamente. Não dá para ir para frente sem ter que voltar atrás e resolver algumas coisas. Não dá para ir para frente sem olhar para trás com amor incondicional, né, Cíntia? Não tem como. Se você não olhar o que veio antes de você, o que sobra? E aí, Rosa, voltando um pouco, porque eu trabalho com muitas mulheres, e eu falo que a gente é um imã, né? E eu falo que... E hoje a gente estava assistindo uma live de manhã que fala exatamente dessa energia feminina e essa energia masculina. Então, se tem uma coisa que toca meu coração e que eu queria dizer hoje, nesse Dia dos Pais, e eu comentei numa live, num stories meu, que se Deus perguntasse para mim, assim, olha, eu quero te conceder o poder de influenciar de uma forma mais poderosa ao mundo. Eu falo que eu trabalharia mães e líderes. Incrível. E depois da constelação, ficou mais ainda. Assim, que público você trabalharia? Eu trabalharia os líderes das empresas e eu trabalharia mães. E aí, nesse Dia dos Pais, isso para mim ficou muito forte, assim. O quanto, pelo nosso ego, a gente fala, eu sou pai e mãe. Hoje, eu não sou pai e mãe. Não queiram! Eu tenho que dizer para o meu filho, com todos os defeitos que cada pai tem, ame teu pai. Eu não posso assumir o lugar de pai. Eu vou assumir o melhor papel de mãe que eu posso ser. Se você não tem a oportunidade de trazer esse pai para a relação com o teu filho, não desonre ele. Exatamente. E não mostre para o teu filho que você é pai e mãe. Você não é pai e mãe. Você é a melhor mãe que você pode ser. E outra coisa que me chama a atenção é as mães... As mães... Como é que tem uma palavra que fala, né? Não lembro agora. Mas as mães que criam os filhos sozinhas, que é a responsabilidade... E aí eu entendi, porque eu tenho dentro do meu coração a missão com mães. Porque a gente não sabe o estrago que a gente faz na vida dos nossos filhos. Como, por exemplo, quando eu não tenho um pai e eu viro para o meu filho e falo, você é o homem da casa. E ele assume esse peso de ser o homem da casa. E eu vejo tantas mães fazendo isso. Eu vejo tantas mães jogando uma responsabilidade para o filho que não é nem dela e nem do filho. É aceitar a vida como ela é e falar como é que a gente pode ser melhor para essa família, cada um assumindo o seu devido papel, sem desonrar ou substituir um papel que nesse momento está em falta.
Que ninguém consegue, né, Cíntia, na verdade, desonrar ou substituir, você sobrecarrega, né? Imagina esse filho tendo que ocupar um lugar que não é dele, ou a filha, quando de repente a mãe vai embora, tem muitos pais que criam filhas sozinhas, né? Que Os cuida dos filhos irmãos, sozinhos. né? Pega essa menina mais velha e coloca lá no lugar da mãe. Sabe, é só uma garota que não tem experiência nenhuma de vida e que tá num E que eu não papel sou mãe dos muito... meus irmãos, eu sou a melhor irmã que eu posso ser. Exatamente. Imagina o peso de carregar isso. É responsabilidade sua. Não é, né? É um peso muito grande para se carregar. Me deixa ser só filho. Sim. É muito interessante. Alguém Muito tem interessante. pergunta para fazer para Rosa? Vamos aproveitar que a gente tem 15 minutinhos aí. Se alguém tiver pergunta para fazer, a Edna está falando aqui, cada um no seu papel. Faz sentido para vocês isso que a gente está falando aqui? De entender qual é o teu papel na tua história, na tua família e do quanto isso pode estar impactando a tua vida, atrasando tua vida, trazendo sentimentos ou papéis que não fazem parte. A Ana está dizendo, cada um no seu quadrado. A minha filha, a Joyce, está dizendo, eu estou chocada. Eu estou chocada. Faz sentido isso? Alguém tem alguma pergunta? Gente, o que eu tenho para dizer é assim, é uma experiência incrível, mas ninguém é obrigado a fazer, mas se você sentir, se você sentir vontade, faça. Rosa, a Thaís perguntou se uma sessão é suficiente, mas antes de responder a Thaís, uma coisa que você me falou interessante, e eu tenho empresários aqui na live, eu trabalho com franqueados, e você me disse lá que até empresas constelam, porque você pode constelar qualquer coisa. Fala um pouco disso. Muito. As constelações, Cíntia, ela não tem limite, né? E se, por exemplo, eu for lançar um copo, eu quero saber se esse copo vai ser bem aceito pelo público e se ele vai ser vendido, se ele vai vender bem. Eu faço uma constelação dele e geralmente a constelação me conta se ele vai ser um sucesso ou se tem que mudar ele inteiro. Muitas empresas grandes Você falou empresas... o nome de uma empresa que hoje só lança produto depois de constelar o produto, né? O Abílio Diniz é um exemplo de empresa que a gente pode dizer. O Abílio Diniz não lança um copinho sem constelar antes. As constelações podem ser usadas na empresa, no direito. Ela está no SUS como forma de terapia. Uau! O SUS abriu para as constelações. Ou seja, eu posso curar doenças constelando. Pode. Eita, e o mais interessante, papai. Pode curar doença constelando. Quando você olha para o maior medo que você tem e pergunta para ele o que você veio me ensinar, o universo faz assim, ó. O florescer foi constelado antes de ser criado, Cíntia. Eu constelo muitas empresas antes de serem feitas. As pessoas trazem o logotipo, as cores, como que vai ser, do que vai ser a empresa, e eu constelo. É muito interessante os resultados que dão. Porque você até falou para mim que vai ver se o cliente vai olhar para isso, né? Se meu cliente vai olhar. Exato. Se eu vou lançar um produto, por exemplo, uma empresa, uma marca, eu coloco a empresa e o consumidor. Se o consumidor olhar e falar, adoro ela, não sabe o que ela está falando ali, né? Quem sabe sou eu, né? A consteladora, quem está representando os papéis não sabe. Eu queria uma coisa, eu gosto porque brilha. Eu constelei uma empresa esses dias, coloquei o consumidor e o produto, a empresa, né? E a pessoa que representava o consumidor fazia assim, eu gosto dela, ela brilha. Sabe qual a impressão que dá? Que tem glitter e purpurina. Eu falei, sucesso absoluto, né? Uma empresa dessas. Não tem como dar errado. Né? Você falou isso, que a Caione falou dos juízes, que tem juiz, por exemplo, de vara de família, que antes de tomar a decisão, ele constela e o resultado dele... Comenta isso que você me falou. Tem um juiz na Bahia, muitos juízes de vara de família utilizam as constelações para decidir com quem vai ficar o filho. E tem 95% de acerto. Cara, que coisa louca. É incrível, incrível. Ela é muito utilizada. Eles acabam constelando e entendendo
aonde essa criança vai ser mais bem aceita, onde essa criança... Meu, que coisa A criança coloca o pai, a mãe e a criança escolhe onde ela vai ser feliz, onde o coração dela vai decidir. É incrível. E ele tem um percentual de acerto. De 95%. A Rita dizendo aqui, a minha Anja 1, ela tá aqui. Lembra da Anja 1 e a Anja 2? Lembro! Ela tá dizendo aqui que eu tinha que ser consteladora. Olha a Rita inventando na minha cabeça. E por que não? Ai, meu pai! Não, calma, que não é nada dessa intenção. Mas... tem muitas automobilísticas que não lançam um carro no mercado sem constelar de jeito nenhum. Gente... Empresas de telefonia que não lançam celularzinho também sem constelar dá pra antes. constelar antes de casar? Eu devia ter feito isso. Cíntia, é a coisa mais linda do mundo, um casamento sistêmico. Solteiras, dá pra realizar casamento de forma... Mentira! Juro, menina, e é lindo! É incrível! Por que eu não aprendi isso antes, Brasil? Pois é, menina. E bicho também a gente constela, viu, Cíntia? Pois é, você me falou isso também. Uma das meninas que estavam lá... Ale, amiga, calma, que eu não fiz isso pra te surtar, tá bom? A Lê é minha franqueada. Uma das meninas que estavam representando... Gente, uma coisa legal é que as meninas que participam, elas não sabem quem são os papéis, né? Então, por exemplo, eu escolho lá quem são as pessoas que eu quero ter na minha constelação, mas quem está fazendo não sabe. Por isso que você sai de lá chocada, porque na hora você vivencia tudo aquilo, depois você vai para casa e fala... que ela sabia? Não, mas ela não sabia. Mas como é que ela representou aquilo? É uma coisa tão incrível, né? E aí uma das meninas comentou que ela tinha os porquinhos da Índia que estavam com sarna. E ela constelou os porquinhos da Índia e sararam. Eu falei, não, você tá de brincadeira com a minha pessoa. Nós fizemos um movimento sistêmico, na verdade. Não foi nem uma constelação. Eu terminei uma constelação e ela falou assim pra mim, dá pra fazer? Eu falei, dá. Como eu tenho um grupo incrível, né? Que são as minhas anjas. Elas são as minhas anjas. Elas estão aqui, meninas. Muita gratidão. Damares, você me fez. Eu senti um ódio de você durante a constelação. Damares, mas eu quero dizer que assim, ó, amor eterno por você, porque você depois me mostrou a minha melhor versão. E deixa eu só comentar uma coisa antes. Gente, a constelação é tão louca. Eu vou falar isso, tá? Eu estive de frente com a Cíntia de 4 anos, com a Cíntia de 14 anos e com a Cíntia do futuro. Né? E eu conversei com essas 3 Cíntias. É incrível, muito né? louco. Damares, ó, passou a raiva, tá? Você me fez, mas eu acordei gostando de você. Ô, Cíntia, por que a raiva? Porque a constelação, ela não é o que a gente racionaliza. É o inconsciente que se manifesta nas constelações, né? É campo mórfico de inconsciente. Gente, fala desse campo mórfico, né? Isso é física quântica? O que é isso? Na verdade, é ciência mesmo, Cíntia. Campo mórfico, um biólogo chamado Rupert Sheldrake começou a estudar o campo dos animais, porque ele não se conformava de ver revoada de andorinha voando sincronicamente, sem uma trombar a outra, né? Então ele começou a estudar esse campo dos animais, e o Bert Hellinger olhou para isso e falou, se os animais têm um campo e nós somos animais pensantes, nós também temos, né? Então ele trouxe esse campo mórfico para as constelações familiares, é ciência. Gente, vocês entenderam isso? Que naquele voo dos pássaros, já viram que eles fazem desenho no céu e eles não se batem? É esse campo mórfico que ela falou, que se tem nos animais, tá lá na frente. Tem na gente. Isso, aqui tá lá na frente, Cíntia, dá o sinal para o que tá atrás, que dá o sinal para o que tá atrás, que dá o sinal para o que está atrás, e elas voam em sintonia, aqueles cardume de peixe, vocês já viram? É a coisa mais louca de ver um cardume de peixe, né? Você fala, vão se matar. Não se matam. Porque o campo. Existe um campo. É um campo. Chamado então a gente constela animais também, constela caderno, você me falou. Caderno, lápis, borracha, caneta, carro, notebook, qualquer coisa. Eu curei a minha cachorrinha, lembra que eu te falei? Que ela tava desenganada já, a coitadinha, tava morrendo. E eu constelei ela e ela tá aqui, inteirinha, linda. Pois A gente tem 5 minutos. Cíntia. A constelação, fala disso. Eu posso constelar quantas vezes eu quiser em assuntos diferentes, é isso? Pode constelar quantas vezes você quiser em assuntos diferentes. Essa constelação vai ter durabilidade de aproximadamente
6 meses, 1 ano aí na sua vida. Durante 6 Digerindo, meses, né? reverberando, na verdade, né? Reverberando. Eu constelei uma moça, Cíntia, que o avô é acamado, tava Ah, doentinho. para. E no dia seguinte ela fez assim pra mim: caraca, velho, ninguém segurou o velhinho na cama. Porque ela reverbera no sistema inteiro, né? E a gente deu remédio pra ele nessa constelação. E no dia seguinte ele levantou ligado na tomada. É muito Cara, Deus é legal. lindo demais. Deus é lindo demais. Deus é lindo, Deus usa as pessoas, Deus usa a ciência, Deus usa a consciência humana para trazer cura, para trazer. Gente, Deus é lindo. Deus é Maravilhoso. lindo, né? É Então, a lindo. Thaís perguntou isso, se é uma sessão só. Thaís, você escolhe É, o que você você quer e escolhe você um constela tema. aquilo. É. Isso. Você escolhe um tema e muitas coisas aparecem dentro de um único tema, né, Cíntia? Você viu? É, eu fui para uma coisa e a coisa não acabava. Não, não acabava, Vinham exatamente. outras Ô, coisas. Cíntia, você só me permite Sim, fazer. Quanto tempo a temos gente 4 tem ainda? minutos. 4 minutos. Eu queria que as pessoas que estão assistindo hoje, que é o Dia dos Pais, em honra a esses pais, que todas as pessoas sentassem 3 minutos depois que terminar essa live e se imaginasse, por mais dificuldade que tenha com o pai ou com a vida, ou não importa para onde a vida levou, né? Senta, fecha os olhos, respira profundamente, imagina o seu pai sentado, dando comida na sua boca. Ah, Você com 3, 4 anos de idade, imagina esse pai alimentando você, nutrindo você. E vai imaginando, sentindo, imaginando, sente o sabor do alimento. Imagina uma mesa farta, cheia de comida, e o seu pai te apresentando todos os tipos de comida que tem nessa mesa. Ou você sentado no colo do seu pai e ele dando comida para você. Vai imaginando, imaginando, imaginando e vai sentindo, se permitindo ser. Ser filho, filha. ser cria, ser gente, ser humano, sentir, amar, honrar, respeitar. Imagina esse pai alimentando você. O pai, a responsabilidade dele, socialmente falando, é trazer a comida para casa, né? É alimentar o filho. Agora imagine-se sentada no colinho do papai e o papai dando comida na sua boca. E vai sentindo essa energia, esses sentimentos entrando dentro de você. E se você tiver muita mágoa, muito ressentimento, porque a gente passa pela vida e muitas pessoas têm muitas dificuldades, faz esse exercício pelo menos uma vez por semana. Você vai ver como seu coração começa a curar. É isso. Acho que é a dica de hoje pro Dia dos Pais. Ai, sua linda, amo sua vida. Você é um presente. Gratidão, gratidão, Gratidão. gratidão. Uma alegria, uma estreia. Você vem transformando a minha vida. Estreou na live, eu sou boa disso, Ó, né? você transformando a minha. Trouxe a Renata para a primeira live dela e agora trouxe você. Tem que fazer seus cursos online, o mundo precisa te ouvir. Eu vejo a Rita falando, agora eu tô vendo você falando. O mundo precisa de gente de luz e você é luz na minha vida. E eu nunca vou esquecer a minha primeira sessão de terapia, onde você falou assim, não fala nada, só deita no meu colo e chora. Eu só precisava de um colo para chorar. Só deita aqui um Só deita pouquinho. aqui no meu colo e chora. E eu nunca vou esquecer disso. Gratidão. Conheçam Gratidão, o espaço da Cíntia. Rosa. Ela está lá como Florescer Oficial, Florescer com S e o oficial com 2F. E tá como Rosa Maria Maria Belchior. Belchior. Isso. Isso. E gratidão Gente, pelo pessoal da gratidão. Rosa que estava aqui, viu? Amei, 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 amei. Muitos beijos para todo mundo. Gente, se tiver dúvida, manda direct. Pode perguntar, estou à disposição. Semana que vem a gente se vê, porque eu preciso digerir a minha constelação agora, né? Vamos sentar no setting analítico e analisar tudo. Tá bom. Rosa, Deus te abençoe. Querida, Deus Pessoal, abençoe. obrigada. Gratidão, viu? A live vai ficar gravada lá no meu IGTV. Eu vou tentar salvar para a Rosa botar no dela também. Indiquem para o maior número de pessoas que precisam ouvir isso. Talvez vocês salvem muitas vidas, muitas famílias e muitos corações, viu? Muitos beijos. Bom final de domingo. Fiquem com Deus e um resto de domingo abençoado para vocês. Tchau.